Estamos juntos, estamos juntas neste encontro sobre budismo, neste canal tão importante, Paz e Bem. Acolhendo o convite, carinhosamente recebido, para poder estar com vocês e falar sobre o budismo, uma importante tradição religiosa de 2.600 anos, o budismo histórico do seu fundador Shakyamuni Buda. Shakyamuni Buda, também conhecido como Siddhartha Gautama, Índia, 600 anos antes de Cristo. Nós estamos falando do Buda histórico, que se tem notícia. Buda, em sânscrito, significa desperto. É uma palavra sânscrita, né? Que significa desperto, aquele que despertou, aquele que acessou a verdade de todas as coisas. Até o conceito de verdade nós vamos conversar um pouquinho, mas aquele que acessou a grande consciência, Siddhartha Gautama, um indiano. Então, o budismo, ele surgiu historicamente na Índia. Isso não quer dizer que nós não tenhamos Budas bem anteriores a Shakyamuni Buda e tantos outros no futuro. Porque Buda significa uma mente desperta, de grande consciência e que avança em muitos neons. Não é sempre que surge, e não tão simples, um Buda. E nós vamos falar um pouco mais sobre tudo isso daí. Aí recebi o convite, como monja zen budista. O budismo, ele tem várias tradições, várias correntes, várias escolas, e a que eu represento é do zen budismo japonês. É bom me apresentar porque nós temos diversas escolas, né? Então, eu vou estar com vocês e a nossa fala vai ser muito abordada na questão da presença, né? Mas o budismo, assim, para vocês conhecerem. Então, começa com Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama era um indiano, 600 anos antes de Cristo na Índia, no Nepal, onde ele nasceu, na região hoje Nepal, né? Atualmente o Nepal. E ele era filho de um rei Suddhodana. Então, o Siddhartha Gautama era um príncipe. Era de família nobre, né? E o pai queria muito um filho. E quando soube do nascimento, né? Puxa, Maia está esperando um filho, né? Tem toda uma simbologia linda nessa questão do nascimento de Siddhartha Gautama, né? Que Maia teve um sonho com um elefante branco. E aí logo associaram que ela iria engravidar de uma pessoa muito especial. E assim, ela engravidou. E Maia estava indo para a casa dos seus pais para ter o Siddhartha e foi caminhando pelo jardim de Lumbini. O que acontece? Ela se segura num galho de uma árvore e sente esse momento que vai nascer Siddhartha. E Siddhartha nasce nesse jardim, né? Tem toda uma simbologia linda que quando ele caminha, nasceu, já sai caminhando e cada passo uma flor de lótus, né? Muito bonito o nascimento. O que acontece? Chama muita atenção o nascimento desse jovem, dessa criança.
Aí chega um eremita querendo ver quem nasceu, eu preciso ver quem é esse, preciso ver essa criança, né? E ele chega para o rei e fala: eu preciso ver essa criança. Pois não? Venha ver. Aí o eremita olha, o velho sábio, né? Olha para essa criança, Siddhartha, recém-nascido, bonitinho, e cai em prantos, chora de emoção. Ficam todos preocupados. Nossa, o que será que acontece? Por que ele está chorando assim? Por que ele está tão emocionado dessa forma? Né? Aí ele volta-se para os pais, para Maia, para Sudodana, e diz: não se preocupem, ele tem muita saúde, essa criança. É que ele vai ser uma pessoa muito especial. E eu estou já velho, não vou poder acessar, não vou poder conhecê-lo, não vou poder ouvi-lo. E o pai fica extremamente tocado, o rei Sudodana, orgulhoso. E o velho homem diz assim: pois ele vai ser uma grande liderança, ele é um líder, vai ser um grande líder. Eu sou rei, então ele vai herdar, né, a minha herança como rei, né? Meu reinado. E o eremita, sim, disse: sim, ele é um homem muito especial, vai ser um homem muito especial, mas também ele poderá ser um grande sábio. Só sei que ficaram todos muito motivados, muito emocionados, né? E o senhor vai embora. Assim Siddhartha, logo que chega, logo que nasce, já chama a atenção de ser uma pessoa especial. Uma semana depois, Maya, sua mãe, morre. E quem assume Siddhartha é Mahaprajapati, a irmã de Maya, né? Assume e cuida de Siddhartha e assim casa-se com Sudodana, o rei, né? E assim, Siddhartha tem toda a sua infância muito estimulada, muito feliz, muito alegre, não faltando nada, né? Numa propriedade, num reinado, sempre muito feliz, muito inteligente, muito curioso. Existem algumas passagens, nós temos um livro muito bonito, Nuvens Brancas, que mostra as passagens da infância que se conta nos textos, né, desse jovem de Siddhartha, dele vendo assim os trabalhadores na propriedade, né, arando a terra. Ele observa, sempre foi muito observador. Eu gostaria, tudo que eu estou contando para vocês, nós vamos voltar para o nosso dia a dia. Quem era esse jovem, Siddhartha Gautama? Que características e qualidades ele tinha? Qual foi o diferencial dele? O que chamou a atenção dele e nele? O que ele queria, né? E ele é extremamente muito alegre, muito ativo, muito questionador, muito observador. Então ele ficava observando as pessoas mexendo no arado, os agricultores da propriedade do pai. Ele percebia todo o movimento da terra, ele percebia o movimento dos insetos, das formigas, ficavam todas assim agitadas. Quer dizer, toda a biodiversidade, né? Ele contemplava a vida em contentamento. E uma vez ele viu, né, um passarinho que pegou uma minhoca e um gavião pegou o passarinho. Ele, era muito bom. O primo dele caçou um ganso, flechou um ganso. Ele pegou o ganso, tentou salvar o ganso, tirar a flecha dele. Então, era um menino muito, muito sensível, muito presente, muito inteligente, né?
E assim ele se desenvolve até a juventude. E aí, como todo jovem, todos nós fomos assim também, ele queria conhecer o que tinha para além dos muros, para além dos limites da propriedade de seu pai. E ele queria, de qualquer forma, ir para fora, conhecer. O pai estava muito feliz com ele lá. Ele não queria que o filho fizesse essas saídas, né? Porque ele não esqueceu o que aquele velho mestre disse no passado. Bom, só sei que Siddhartha faz as suas saídas e aí ele encontra com algumas situações que mexeram com a vida dele profundamente. Que Siddhartha encontrou? Siddhartha encontrou na primeira saída que ele teve, a velhice. Ele encontrou pessoas idosas, pessoas velhas. Imagina na Índia antiga, 2.600 anos atrás, que você tinha essa diferença tão grande de castas, né, de situação social. E ele, nessa saída, saiu da condição dele, foi para essas regiões e encontrou um idoso, né? Ele olhou para aquilo e as condições, cambaleante, caindo pelas ruas, frágil. Ele falou: como? Meu pai também vai ficar idoso? Que é isso? A minha esposa? Meu filho? Espera um pouquinho. Opa, o que está acontecendo? Porque ele só estava vivendo rodeado por juventude, por alegria, por saúde, né? Aí ele saiu mais uma vez. Nessa segunda saída, ou entre tantas saídas, mas nessa encontrou o quê? A doença. Viu pessoas doentes. Siddhartha ficou transtornado. Como? Nós vamos ficar doentes. Meu pai vai ficar doente. Minha esposa vai ficar doente. Meu filho. Ele começou a ficar muito tenso. Ele voltava para o palácio, para a propriedade, na região, para o seu reinado. Não era mais a mesma coisa. Ele olhava para as pessoas, não, mas elas vão envelhecer, não, as pessoas vão ficar doentes. Ele começou a ficar tocado, né? Aí deu mais uma saída, entre tantas, e encontrou o quê? A morte. Ele nunca havia visto a morte. E ele viu. Na Índia, vocês sabem como é que é o relacionamento, como é que é a morte, né? E ele viu a morte. Pessoas mortas, pessoas sendo queimadas. Siddhartha falou: qual é o sentido da vida? Se envelhecemos, todos vamos envelhecer, todos nós vamos adoecer, vamos morrer. O que estamos fazendo da nossa vida? Qual é o sentido da minha vida? A minha esposa, meu pai. Qual é o sentido da vida deles? Qual é o sentido da minha vida? Então isso mexeu muito com esse jovem Siddhartha. Foi uma questão de entendimento qual é o sentido da vida. E aí ele viu um renunciante passando. Renunciante é como aqueles meditadores, né? Aqueles praticantes que faziam práticas bem radicais, bem puxadas para testar o corpo, para superar essa mente. Não, eu vou seguir esses renunciantes, esses meditantes. Eles estão possivelmente tentando entender o sentido da vida. E aí Siddhartha não teve dúvida. Fugiu da propriedade numa noite, sem que o pai soubesse,
É lógico que já estavam sentindo a tensão desse jovem, a angústia dele, né? A preocupação dele, o movimento de querer entender o sentido da vida. E ele sai. Ele sai. E aí ele vai para várias práticas, vários grupos de prática para tentar entender o sentido da vida, né? Ele fica anos fora de casa. E aí, no nosso próximo encontro, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu queria colocar hoje para vocês, nesse nosso primeiro encontro, nesta manhã de terça-feira, às 6 da manhã, né? Que nós possamos refletir o que nos mobiliza, o que faz com que a gente pergunte a nós mesmos qual é o sentido da nossa vida. Nesse momento da pandemia que nós estamos vivendo, né? Qual é o sentido da nossa vida? Então, aos poucos e com aproximação, de diálogo, de compartilhamento, nós vamos estar pensando juntos tudo isso. Até breve, até o próximo encontro.